capítulo 3, parte 23. Não mereço as bênçãos de Deus porque não sou digno. Mentalidade de deserto 8. Disse mais o Senhor a Josué: Hoje removi de vós o opróbrio do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal, removendo, até o dia de hoje. Josué 5:9. Depois de Josué ter conduzido os israelitas através do Jordão para a terra prometida, havia alguma coisa que Deus precisava fazer antes que estivessem prontos para ocupar sua primeira cidade, que era Jericó. O Senhor ordenou a todos os israelitas do sexo masculino que fossem circuncidados, uma vez que isso não havia sido feito durante todos os 40 anos que eles estavam vagueando pelo deserto. Depois que isso foi feito, o Senhor disse a Josué que ele havia removido do seu povo o opróbrio do Egito. Alguns versos à frente, no capítulo 6, o relato começa com a forma como Deus conduziu seus filhos para dominar e conquistar Jericó, porque o opróbrio precisava ser retirado deles antes. O que é opróbrio? A palavra opróbrio significa culpa, desgraça, vergonha. Quando Deus disse que ele iria remover dos israelitas o opróbrio do Egito, ele estava enfatizando algo. O Egito representa o mundo. Depois de estarmos alguns anos no mundo e nos termos tornado mundanos, é preciso que a vergonha seja removida. Por causa das coisas que eu tinha feito e que tinham sido feitas a mim, eu tinha uma natureza baseada na vergonha. Culpava-me pelo que tinha acontecido comigo, ainda que a maior parte tivesse acontecido na minha infância e não houvesse nada que eu pudesse ter feito para evitar. Eu disse que graça é o poder de Deus vindo a nós, como um dom gratuito, para nos ajudar a fazer com facilidade o que nós mesmos não podemos fazer. Deus quer nos dar graça e Satanás quer nos dar desgraça, que é outra palavra para o opróbrio. A desgraça me disse que eu não era boa, não merecia o amor ou a ajuda de Deus. A vergonha havia envenenado meu íntimo. Eu estava não apenas envergonhada do que me tinha sido feita, mas estava envergonhada de mim mesmo. Bem lá no fundo, não gostava de mim. O fato de Deus remover de nós a vergonha significa que cada um de nós deve receber por si mesmo o perdão que Ele está oferecendo por todos os nossos pecados passados. Você deve perceber que jamais pode merecer as bênçãos de Deus. Você jamais pode ser merecedor delas. Você pode apenas humildemente aceitá-las e apreciá-las e reverenciar a Deus pelo quanto Ele é bom e pelo quanto o ama. Autoaversão, autorrejeição, recusa em aceitar o perdão de Deus, perdoando-se a si próprio, incompreensão da justificação por meio do sangue de Jesus e todos os problemas semelhantes a manterão vagueando pelo deserto. Sua mente deve ser renovada no que diz respeito ao posicionamento correto diante de Deus por intermédio de Jesus, e não de nossas próprias obras. Estou convencida, depois de muitos anos de ministério, que 85% de nossos problemas originam-se da maneira como nos sentimos a respeito de nós mesmos. Qualquer pessoa que você sabe que está andando em vitória, está também andando em retidão. Sei que não mereço as bênçãos de Deus, mas as recebo assim mesmo, porque eu sou uma co-herdeira com Cristo. Romanos 8,17. Ele as ganhou e as recebo colocando minha fé nele. Herdeira ou operária? Gálatas 4,7 nos diz: de sorte que já não és escravo, empregado doméstico, porém filho, e sendo filho, segue-se que és também herdeiro por Deus. Você é um filho ou um escravo? Um herdeiro ou um servo? Um herdeiro é alguém que recebe alguma coisa não por mérito, como quando uma propriedade é passada para uma outra pessoa por meio de um testamento. Um servo ou operário, no sentido bíblico, é alguém que está cansado de tentar seguir a lei. O termo denota trabalho penoso e problema. Vagueei pelo deserto por anos como uma operária, tentando ser suficiente boa para merecer o que Deus queria me dar.
gratuitamente pela sua graça. Eu tinha uma mentalidade errada. Primeiro pensava que tudo precisava ser ganho pelo trabalho e merecido. Ninguém faz nada para você em troca de nada. Ensinaram-me esse princípio por anos. Por vezes seguidas, tinha ouvido a frase enquanto crescia. Diziam-me que qualquer pessoa que agisse como se quisesse fazer algo para mim estava mentindo e se aproveitaria de mim no final. A experiência com o mundo nos ensina que devemos merecer tudo o que conseguimos. Se queremos amigos, dizem-nos, devemos mantê-los felizes o tempo todo, ou eles nos rejeitarão. Se queremos uma promoção do nosso emprego, todos dizem, devemos conhecer as pessoas certas, tratá-las de certa maneira e talvez um dia consigamos uma chance de ir adiante. Quando afinal terminamos com o mundo, o opróbrio dele pesa sobre nós e precisa ser definitivamente removido. Como você se vê? Números 13 e 33 nos diz: Também vimos ali Nefilins, ou gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Os israelitas tinham esse opróbrio sobre eles. O fato de que tinham uma opinião negativa a respeito deles mesmos é visto nesse versículo. 10 dos 12 espias que foram mandados para espiar a terra prometida antes que toda a nação cruzasse o Jordão, voltaram dizendo que a terra era habitada por gigantes, que os viam como gafanhotos, e assim eles eram aos seus próprios olhos. Isso nos permite saber claramente o que essas pessoas pensavam sobre si mesmas. Por favor, tome cuidado, porque Satanás tentará encher a sua mente, se lhe for permitido, com todos os tipos de pensamentos negativos sobre você mesmo. Ele começou cedo construindo fortalezas em sua mente, muitas delas negativas, sobre você e sobre como outras pessoas se sentem sobre você. Ele sempre arranja umas poucas situações nas quais você experimenta rejeição. Então, ele pode trazer a dor dela de volta à sua lembrança, durante um tempo em que você está tentando fazer algum progresso. O medo do fracasso e da rejeição mantém muitas pessoas no deserto. Os muitos anos sendo escravos no Egito e vivendo sob maus tratos extremos haviam deixado a vergonha sobre os israelitas. É interessante notar que quase ninguém da geração que inicialmente saiu com Moisés entrou na terra prometida. Seus filhos é que entraram. Apesar disso, Deus não lhes disse que ele precisava tirar o opróbrio deles. A maioria deles havia nascido no deserto, depois que seus pais deixaram o Egito. Como poderiam eles ter o opróbrio do Egito sobre eles, quando nem mesmo viveram lá? Coisas que estavam sobre seus pais podem ser passadas a você. Atitudes, pensamentos e padrões de comportamento podem ser herdados. Uma mentalidade errada que seus pais tiveram pode se tornar sua mentalidade. A maneira como você pensa sobre determinado assunto pode lhe ser transmitida e você nem mesmo sabe por que pensa dessa forma. Um pai que tem uma autoimagem pobre, uma atitude de inutilidade e uma mentalidade do tipo não mereço as bênçãos de Deus, pode definitivamente transmitir essa mentalidade a seus filhos. Embora tenha falado sobre isso nesse livro, como é uma área tão importante, deixe-me mencionar outra vez que você precisa estar consciente do que se passa em sua mente em relação a si próprio. Deus está desejoso de lhe dar misericórdia pelas suas falhas, se você estiver desejoso de recebê-la. Ele não recompensa o perfeito, que não tem falha e jamais comete erros, mas aqueles que põem a sua fé e sua confiança nele. Sua fé em Deus lhe agrada. Hebreus 11, 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus e satisfazer a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia necessariamente que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam, sinceramente e diligentemente. Por favor, note que sem fé você não pode agradar a Deus. Portanto, sejam quantas forem as boas obras que você faz, isso não o agradará se forem feitas para comprar o seu favor. Qualquer coisa que façamos por Deus deveria ser porque o amamos, não porque estamos tentando conseguir alguma coisa dele.
Essa passagem poderosa diz que Deus é um galardoador daqueles que o buscam diligentemente. Eu me regozijei quando finalmente vi isso. Sei que cometi muitos erros no passado, mas também sei que tenho buscado o Senhor diligentemente, com todo o meu coração. Isso significa que me qualifico para as recompensas. Decidi muito tempo atrás que receberia todas as bênçãos que Deus quisesse me dar. O Senhor queria levar os israelitas à terra prometida e abençoá-los além de seus sonhos mais extraordinários. Mas primeiro ele tinha que remover o opróbrio deles. Eles não poderiam receber dele adequadamente enquanto tivessem oprimidos com vergonha, culpa e desgraça, acima do opróbrio. Assim como, por seu amor, nos escolheu, na verdade, ele nos tomou para si próprio como propriedade dele, nele, em Cristo, antes da fundação do mundo, para sermos santos, consagrados e separados para ele, e irrepreensíveis perante ele em amor. Efésios 1:4. Essa é uma passagem maravilhosa. Nela o Senhor nos diz que somos dele e estabelece o que ele quer para nós. Que saibamos que somos amados, especiais, valiosos e que deveríamos ser santos, irrepreensíveis e estar acima do opróbrio. Naturalmente, deveríamos fazer o possível para vivermos uma vida santa. Mas graças a Deus, quando cometemos erros, podemos ser perdoados e restaurados à santidade, feitos outra vez irrepreensíveis e acima do opróbrio, tudo nele, sem opróbrio ou censura. Tiago 1,5 nos diz: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, sem repreender, sem censurar, e ser-lhe-á concedido. Essa é outra grande passagem que nos ensina a receber de Deus livres de qualquer vergonha. Tiago tinha estado falando a pessoas que estavam experimentando provações, e agora ele está lhe dizendo que, se precisassem de sabedoria da situação deles, deveriam pedir a Deus. Ele lhes assegura que não os repreenderá nem censurará, ele simplesmente os ajudará. Você jamais atravessará o deserto sem uma grande ajuda de Deus, mas se tiver uma atitude negativa sobre si mesmo, mesmo que ele tente ajudá-lo, você não o receberá. Se você desejar ter uma vida vitoriosa, poderosa e positiva, não pode ser negativo sobre si mesmo. Não olhe apenas para quão longe terá de ir, mas para quão longe já chegou. Considere seu progresso e lembre-se de Filipenses 1,6. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Pense e fale positivamente sobre si mesmo.